Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Está começando aí mais um estudo bíblico online. Hoje eu estou em pé aqui, achei melhor fazê-lo em pé aqui, porque a gente se sente mais à vontade, né, para falar. E improvisei um púlpito aqui, de madeira, peguei minha sapateira aqui para colocar minha Bíblia e a bênção. Amém? E convidar os irmãos para buscarem ao Senhor em oração, pedindo que Ele venha iluminar a minha vida, a sua vida, para que nós possamos ser edificados diante desse estudo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos nessa noite. Queremos agradecer pelo privilégio, Senhor amado, de termos a Tua palavra como conforto, de termos a Tua palavra como consolo, de ter a Tua palavra como edificação e de ter a Tua palavra como exortação para nos corrigir, ó Pai. Muito obrigado, Senhor amado, pois o Senhor não tem deixado faltar o alimento, Senhor amado, que realmente nos alimenta em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por fazer que o pão vivo descesse dos céus e viesse sobre as nossas vidas, ó Pai, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, alimentando, Senhor amado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que pelo Espírito Santo de Deus, que a Tua igreja revela a Tua vontade e o Teu querer, Ele, Senhor amado, que tem o poder de convencer os corações, de adentrar o mais profundo do coração de cada um, que Ele possa, nessa noite, visitar a cada irmão, a cada irmã nessa noite, com o Teu consolo, com a Tua paz. Nós não sabemos o que cada um tem passado, mas o Senhor conhece todas as coisas, ó Pai. E o Senhor é misericordioso, e o Senhor, ó Pai amado, é benigno para com as nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, por esse estudo, pelas mensagens que estão sendo pregadas aos domingos, por tudo aquilo, Senhor amado, que glorifica e exalta e edifica nossas almas, ó Pai, faça com que o Teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre nós, fazendo aquilo que lhe apraz, e não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te agradecemos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Hoje, meus irmãos, eu decidi falar um pouquinho sobre o amor de Deus e o nosso resgate do império das trevas. Talvez nunca tenha se feito tão necessário nós falarmos do amor de Deus e conhecermos mais desse amor. À medida que a volta de Cristo ela vai se aproximando, nós vamos percebendo que algumas situações que parecem adversas, elas começam a acontecer. E isso, às vezes, muitas das vezes, coloca em xeque na mente de muitos sobre o amor de Deus. Se Deus é realmente amor, se Deus realmente nos ama. Quantas pessoas nesses períodos que nós vamos passando, que nós estamos passando, quantas pessoas elas não começam a duvidar do amor de Deus? Por causa de pestes, por causa de terremotos, por causa de tempestade, por causa de devastações, muitas pessoas começam a ter dúvidas sobre isso. Nós não temos dúvidas que Deus é amor. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro que Deus é amor, e a maior expressão do amor do nosso Deus está no envio do seu Filho Jesus Cristo. O envio do seu Filho de Jesus Cristo para salvar, né? Para nos salvar. Por isso que João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto conhecido, é um texto que nós citamos muito, mas que é muito importante nós nos lembrarmos dele nesse dia. Nós conhecemos mais desse amor nesses dias. Não só conhecemos, mas para que possamos transmitir esse amor a outras pessoas. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de adversidades. Porque nós sabemos que nem eu, nem você, nem esse mundo, nada que existe nessa terra existiria se o amor de Deus
não fosse de tal maneira ao ponto de que ele enviasse o seu Filho unigênito para nos salvarmos. Nós sabemos que quando o homem peca, quando a mulher peca, sobre eles estavam determinada a destruição, o fim. Mas o Senhor, irmãos, ele prepara o seu Filho para vir, para nos salvar. E essa é a grande expressão do amor de Deus. Eu acho que é unânime isso, mas a maioria dos teólogos, a maioria dos homens e das mulheres de Deus, tem como esse amor, o envio do seu Filho, a maior expressão do amor de Deus. E muitos se questionam, né? O porquê isso, o porquê aquilo, mas nós sabemos que Deus nos fez com livre-arbítrio. Deus nos fez com livre-arbítrio. E pela onisciência de Deus, ou seja, a onisciência de Deus é o conhecimento. Deus é sabedor de todas as coisas. Ele conhece o passado, o futuro, o presente, porque Deus ele não anda nessa linha de presente, passado e futuro. Isso é humano. Deus anda no kairos de Deus, no tempo de Deus, e nesse tempo de Deus não existe passado, presente e futuro. Deus se movimenta nele de forma plena, e ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que nós, por conta desse livre-arbítrio, o ser humano iria pecar. E muitas pessoas se questionam, mas se Deus sabia que nós iríamos pecar, por que ele deixou o homem pecar? Por que ele fez o homem para pecar? Mas Deus não fez o homem para pecar. Deus fez o homem para que o homem fosse a sua imagem, a sua semelhança. Deus fez o homem para que o homem pudesse nessa terra ser a coroa da sua criação. Porém, Deus não fez um robô. Deus não fez uma marionete. Deus fez o homem com livre-arbítrio, com as suas vontades. E o homem, infelizmente, caiu no pecado. Caiu no pecado. Então, Deus não... Ele, na sua onisciência, no seu conhecimento, ele sabia que o homem ia cair. Mas mesmo assim, ele permitiu por quê? Ele permitiu porque ele fez o homem com livre-arbítrio e ele não poderia fazer desse homem uma marionete. Ele não poderia interferir em algo que é da sua e da minha vontade. E a nossa vontade precisa se igualar à vontade dele. Por isso que a palavra diz, a oração do Pai Nosso diz, né, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, que a vontade de Deus chegue a toda a humanidade. Mas para que a vontade de Deus se manifeste, nós temos que nos submeter a ela. Nós temos que obedecer a ela. E Deus não fez nenhuma marionete, Deus nos deu livre-arbítrio. Por isso que nós nos preocupamos, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, e visto tantas coisas acontecerem no mundo. Não é só no Brasil que está acontecendo, mas é no mundo. Nós temos visto como a agenda globalista da unificação dos pensamentos, de tantas outras coisas, de tantas doutrinas, de tantas coisas que o homem está querendo direcionar o homem somente para um pensamento, mas não, o homem tem que ser livre. O próprio Deus nos fez livre, nos fez livre para pensarmos, para analisarmos as coisas, e nós tomarmos a nossa decisão. E essa desobediência do homem ali e da mulher fez com que não só Adão e Eva, mas que toda a humanidade caísse em densas trevas. Fez com que toda a humanidade agora se afastasse não só da vontade de Deus, não só da presença de Deus, mas de um relacionamento com Deus. Pois ali a humanidade, por conta de Adão e Eva ali, o primeiro casal, eles passam agora para uma morte espiritual, né? E agora eles não se relacionam mais com Deus, e agora eles não conseguem mais transmitir de uma forma, vamos dizer assim, mais plena do que é ser a imagem e semelhança de Deus. E ali nós vemos que vem o castigo da desobediência, né? Está registrado lá em Gênesis capítulo 3, que o fato deles terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, veio uma consequência. Veio uma consequência ao homem, veio uma consequência à mulher. A Bíblia vai dizer, por conta do pecado do homem, a terra se tornou maldita, e agora esse homem
trabalharia e colheria ia obter o seu alimento, o seu sustento da terra com fadiga. A mulher foi imputado também um castigo, qual o Senhor multiplicou as dores, né, do seu parto. Isso é muito conhecido, mas gostaria de ler com os irmãos aqui em Gênesis, capítulo 3. Eu creio que você já está com a sua Bíblia aí aberta, amém? Gostaria que você pegasse aí e abrisse em Gênesis capítulo 3, é conhecido, mas gostaria de ler novamente, do 16 ao 19, onde ali o Senhor fala o castigo do homem e da mulher. Fala assim a partir do 16. Gênesis 3:16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atentastes à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, que não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois delas foste formado, porque tu és pós, e ao pó retornará. E depois disso, irmãos, nós vemos no versículo 23, 22, 23 e 24, ali, que o Senhor também, ele diz ali, ele expulsa, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele expulsa o homem e a mulher do jardim do Éden, para que eles não venham comer da árvore da vida e viverem eternamente. Irmãos, nós não podemos esquecer nunca de que o Senhor é amor, o Deus é amor, mas ele também é justiça. Deus ele tem a sua justiça, os seus decretos, né, os seus juízos. E o ser humano ele é livre para fazer o que ele quiser fazer. Porém, as consequências dessas escolhas erradas sempre chegarão, irmãos. Quando essas decisões elas são contrárias à vontade de Deus, as consequências chegam. Por isso que nós, como igreja, como aqueles que anunciam a palavra de Deus, muitas vezes somos julgados porque nós trazemos a verdade das Escrituras para quê? Para que as consequências do engano, da desobediência, não cheguem não só ao indivíduo, mas à sociedade, à população, à família, porque as consequências da desobediência, das transgressões, né, das iniquidades, elas chegam e nós anunciamos as verdades de Deus, muitas vezes somos julgados por causa disso, porque nós percebemos que quando a mulher comeu do fruto da árvore, ela não morreu, ela continuou viva, e ela correu para entregar para Adão, para que ele comesse também. E quando ele comeu, ele não morreu, né? Mas já havia um processo de morte espiritual dentro deles que eles não perceberam. E assim também é o pecado na vida do homem e da mulher. Quando eles começam a cometer, se nós começamos a cometer esses tipos de pecado, a morte espiritual ela começa a acontecer de forma que nós não nos importamos mais e as consequências acabam vindo, né? Muitas das vezes para que nós possamos retornar ao caminho e à vontade do Senhor. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus que o Senhor tinha um plano de salvação, né? O Senhor tinha um plano para nós, o Senhor tinha um plano para o ser humano, de enviar o seu Filho unigênito, né? Para que todos aqueles que crescem em Jesus, na morte de Jesus, pudessem ser salvos, pudessem ter a oportunidade, mais uma vez, de serem reconciliados com Deus. Você consegue imaginar o ódio ou a raiva que Satanás e os seus demônios têm da minha e da tua vida? Você consegue imaginar o ódio e a inimizade que há entre nós e esses seres malignos, irmãos? Porque o Senhor ele enviou o Filho dele para morrer por nós, coisa que não foi feita
por Satanás e pelos seus demônios, né, e pelos anjos caídos. Não foi feito por outros motivos, logicamente. Porém, você consegue imaginar o tamanho desse amor de Deus enviar o seu Filho unigênito? Mas, infelizmente, irmãos, o ser humano eles tem esses problemas. Eles têm esses problemas de indagar, questionar quando algo não vai bem, né? Quando perde o emprego, quando morre alguém, quando acontece uma situação que não está esperando. O homem ele sempre se questiona, muitas das vezes, por que Deus permite isso, por que Deus não colocou a mão dele, por que Deus fez isso. Mas também há um grande problema que o homem, não estou falando que aqui tudo que acontece é por causa daquilo que nós fazemos, não estou dizendo isso, nós estamos na terra e no mundo, Jesus disse que nós teríamos aflição, e a aflição e as perseguições, aflições que nós teríamos também seriam porque quando nós decidíssemos viver piedosamente, né? A Bíblia fala que nós sofreríamos perseguições se nós quiséssemos viver piedosamente. Então, não é só por causa do pecado, mas também quando nós nos dedicamos, irmãos, a servir a verdade, nós sabemos que estamos numa guerra também, mas o Senhor, ele dá vitória, o Senhor, ele abençoa, mas também o homem, ele precisa fazer uma reflexão da sua responsabilidade nisso, por isso a Bíblia nos chama a examinar a si mesmo, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala, examine-se o homem, pois a si mesmo, não é só no momento da Santa Ceia, o momento da Santa Ceia, sim, é importante, porém, o homem e a mulher precisam se examinar todos os dias, fazer uma reflexão da sua vida, de como que ele está andando, de como ele está agindo, de como ele está se comportando, o que ele está vendo, o que ele está planejando. Isso nós vemos nitidamente na vida de Adão, que ele não fez. Isso a gente comprova aqui em Gênesis capítulo 3, a gente vê que Adão ele se omite, né? De vez Adão, quando Deus apareceu para ele, Adão fala, olha, Senhor, eu pequei, eu errei, né? O Senhor falou para ela não comer, eu fui e comi, né? A Eva me deu e eu não suportei e comi. O que Adão faz? Em Gênesis capítulo 3, versículo 11, fala assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore a que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você vê que o ser humano ele sempre está transferindo a sua culpa para outro. Ele nunca consegue, o ser humano, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, se ele não refletir sobre os seus erros, ele sempre vai ter alguém para colocar o seu problema, transferir o seu problema, transferir o seu pecado. Né? Quantas pessoas, eu fiz isso por causa disso. Eu não vou citar aqui algumas coisas, mas a gente vê isso, o ser humano é assim. E talvez se Adão tivesse, de uma forma mais humilde, falado assim, eu errei, talvez o juízo não fosse tão pesado assim, né? Se ele tivesse confessado, falava, Senhor, eu errei, o Senhor falou comigo, e eu caí, eu comi, talvez a história seria um pouco menos dolorida do que é hoje, na verdade. Mas você vê uma característica, nós gostamos de transferir as nossas culpas, nós gostamos o ser humano caído, ele gosta de se eximir e colocar a culpa no outro, mas nós temos que assumirmos essa responsabilidade. Já no versículo 13, o Senhor, quando vai falar com a Eva, ele pergunta para Eva, né, que é isso que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então a gente aprende aqui, irmãos, também, que a arma mais usada pela serpente para nos afastar ali da presença de Deus, né, e do amor de Deus, é o engano. O engano, a cada dia mais, tem se espalhado pelo mundo. E é uma grande preocupação, porque o engano, ele nos afasta do amor de Deus, porque quando nós não obedecemos essa verdade de Deus, essa presença, esse amor, nós vamos deixando de sentir e de experimentar e de provar e de nos relacionarmos com ela. Né? O engano, a gente vê no mundo como tem se multiplicado
A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, muitos dos santos irmãos, seriam enganados. Pela multiplicação das teorias, pela multiplicação das pregações e do advento da internet, em que as mensagens elas são espalhadas de uma forma mais fácil hoje, nós vemos que o engano ele tem se multiplicado e tem impedido que muitos recebam esse amor e que se distanciem do Senhor. Adão e Eva, antes de desobedecerem ao Senhor, eles desfrutavam da presença do Senhor, eles desfrutavam do amor de Deus, porque eles se relacionavam com o Senhor todos os dias que o Senhor descia para falar com eles. Mas o engano da serpente interrompeu esse relacionamento. E é interessante a gente perceber aqui, irmãos, que Adão e Eva eles tiveram a sua parcela de culpa. Como eu comentei aqui, Adão, ele querendo transferir a culpa para a mulher, e ainda falando assim, olha, a mulher que tu me deste, Senhor. Foi a mulher que o Senhor fez para mim. Olha, o ser humano não faz muitas das vezes isso. Muitas das vezes o ser humano, se não vigiar, ele cai nisso. Né? Então eles tiveram sim a sua parcela de culpa e de desobediência, porém houve uma participação a mais ali, a participação da serpente, né? A participação da serpente que influenciou a Eva a comer daquele fruto. Porque ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Né? O inimigo me enganou, mas ela confessou, eu comi. A serpente ali, irmãos, é o diabo. E nessa passagem a gente aprende como o inimigo ele engana o mundo e como ele tenta enganar os escolhidos. Mas, assim, importante para nós percebemos que todas as vezes, irmãos, que nós recebemos uma orientação contrária à vontade de Deus, nós devemos considerar como maldita. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que se nos apresentarem outro evangelho, senão este, seja como anátema, seja maldito. Então, tudo que nós ouvimos, que é contrário à palavra de Deus, que vem para tentar afastar-nos da presença do Senhor, é o inimigo que está por trás. O inimigo normalmente traz essa confusão na mente das pessoas, né? Dizendo coisas que Deus não disse e contrariando aquilo que Deus falou. O inimigo ele trabalha muito dessa maneira. Isso é prejudicial à nossa vida espiritual. Para o mundo que não conhece e vive conforme o príncipe desse mundo, e para aqueles que conhecem quando estão sendo confundidos por vozes hereges, por vozes que não falam do Senhor, que não falam pelo Senhor. A gente vê, na época do rei Acabe, isso muito acontecendo, né? Havia os profetas do rei e havia os profetas de Deus. E os profetas de Deus eram queridos, porque eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. E os profetas de Deus, eles eram perseguidos porque eles falavam aquilo que Deus falava. E nós temos que ter uma responsabilidade, irmãos, muito grande como cristãos. Nós não podemos nos deixar nos confundirmos com as vãs filosofias, que querem explicar alguns filósofos que não conhecem, que não têm intimidade com o Senhor, e que vêm sorrateiramente tentando contrariar aquilo que Deus disse. Ou tentando, né, irmãos? Ou tentando dizer aquilo que Deus não disse. Há aqueles que querem mudar e aqueles que querem contrariar. Gostaria de ler com os irmãos aqui em Gênesis capítulo 3 mesmo, agora no versículo 1 e 6, para vocês verem isso, como é que o inimigo trabalha de forma astuta. No versículo 1, fala assim: olha como o inimigo é sagaz e nós temos que estar atento. Principalmente jovens, principalmente os adolescentes, né? Que passam por muito disso, né? Passam por muito disso. E nós adultos também passamos por isso.
No versículo 1, capítulo 3, versículo 1, fala assim: mas a serpente mais sagaz, esperta, né? Sagacidade, expertise, uma expertise para o mal, né? Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, ó, afirmando, é assim que Deus disse, mas Deus não disse isso. Não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Que não era para comer de toda a árvore do jardim? Aqui no capítulo 2, versículo 15 a 17, capítulo Gênesis 2, 15 a 17, fala assim, ó, tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerá livremente, toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Então, Deus falou para comer tudo, apenas uma. O inimigo está falando aqui para Eva que não era para comer de toda a árvore do jardim. Olha o engano. E no versículo 4, fala assim, Gênesis 4, 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gênesis 2, 17, olha o que Deus está falando. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Olha o que a serpente está dizendo e olha o que Deus está falando. É certo, a serpente fala que é certo que não morrerás, e Deus está falando que certamente morrerás. E esse processo do engano, do pecado, muitas das vezes é assim, irmãos. O inimigo, nós temos uma certeza, uma verdade, e o inimigo ele contraria isso. E todas as vezes que nós estivermos nesse dilema, nós temos que ter a certeza de que a palavra do Senhor é melhor para nossas vidas. Amém? Porque essas coisas vão nos esfriar espiritualmente. Essas coisas vão nos matar espiritualmente, a ponto de não conseguirmos mais nos relacionarmos com o Senhor, a ponto de não conseguirmos mais sentir o amor dele nas nossas vidas, a ponto de não conseguirmos mais meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos a palavra do Senhor com o coração queimando e ardendo. Porque é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Irmãos, mas se o diabo enganou, influenciou, né, teve uma participação no pecado do primeiro casal, então também ele tem um castigo. Né? E é isso que os versículos aqui de Gênesis capítulo 3, 14 e 15 vai nos mostrar. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, no capítulo 3, versículos 14 e 15, que fala sobre o castigo aí da serpente. Não queria entrar nos detalhes da serpente, se ela andava, se ela voava, porque não é esse o objetivo, mas fala assim, então disse o Senhor à serpente, visto que fizeste maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Então, o que chama a atenção nesse texto é que, no meio do castigo em que o Senhor está dando a Satanás ali, a serpente, né, ele faz uma declaração importantíssima. Ele primeiro faz uma declaração de inimizade, né, entre a serpente e a mulher, entre a descendência do diabo e o descendente da mulher. Né? Quando fala o descendente da mulher, está falando de Cristo, né? De Cristo Jesus. E quando ele fala da descendência do diabo, descendência da mulher, ele fala de duas descendências ali que está gerando, né? Está sendo criada na humanidade, que vem uma através do Sete, né? Ou melhor, primeiro vem através de Abel, Caim e Abel. Caim mata Abel, aí depois vem Sete. A descendência de Caim é a descendência da semente maligna, né? E a descendência de Sete ali se torna a descendência do Senhor até culminar ali no dilúvio, né? A gente vê isso. E infelizmente, depois ali os
os filhos de Deus se envolvem com as filhas dos homens, a ponto de sobrar só Noé ali. Então, só para tirar essa dúvida, a descendência, nós cremos dessa maneira. Tem outras teorias, né? Mas nós cremos que a descendência que o Senhor está falando do inimigo aqui, essa descendência vinda da linhagem de Caim, porque ali já demonstra a semente do mal na vida de Caim, né? Qual ele mata seu irmão. E a gente vê essa descendência de Deus, né? Começando através da vida de Sete, porque quando ele tem o seu filho Enos ali, a partir dali começa a se invocar ao Senhor. Mas o descendente, enfim, que esmagaria e pisaria na cabeça da serpente é o Senhor Jesus Cristo, né? O qual veio, pisou na cabeça da serpente, esmagou com a sua morte lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. E é lindo isso, irmãos, porque o amor de Deus ele se manifesta dessa maneira por nós. Naquilo que, na nossa degeneração, na degeneração que o homem se encontrou na sua morte, a qual o amor de Deus se mostra com um plano perfeito de Cristo Jesus, irmãos, né? E mostra de forma linda, espetacular, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o Filho dele, o unigênito, para que através da morte dele, através do seu sangue, através do seu sacrifício, ele comprasse para si todos aqueles, irmãos, todos aqueles que crescem na sua morte, lá na cruz do Calvário, como expiação dos pecados. E quando nós cremos nisso, irmãos, nós temos que crer que fomos libertos do império das trevas, que nós somos transportados para o reino do seu Filho de amor, no qual ali nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados e consequentemente a vida eterna. Nós precisamos falar desse amor. Esse é o verdadeiro amor de Cristo pelas nossas vidas, em dar o seu Filho unigênito para morrer por nós, para nos transportar do império das trevas para o império, para o reino do seu Filho de amor. Nós temos que declarar esse amor de Cristo por ter se esvaziado e vindo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Nós precisamos anunciar que Cristo está às portas, mas que o sangue dele é poderoso para nos fazer, irmãos, para nos redimir, para nos expiar, fazer expiação dos nossos pecados, para nos remir, irmãos. Nós precisamos anunciar isso. Se nós ficarmos achando e pregando somente que o amor de Deus, que o sacrifício de Jesus, ele veio por causa que você agora vai ser rico, porque agora você vai conseguir isso e aquilo. Nós estamos caminhando para tempos difíceis, aonde verdadeiramente só vai permanecer aqueles que foram realmente lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós estamos caminhando para esse tempo. Nós temos que ter isso gravado no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, para anunciar que Cristo morreu para nos redimir, para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Mesmo que nós não merecêssemos, mas a sua graça nos alcançou, irmãos. A sua graça nos alcançou. E assim como ele ressuscitou, irmãos. Porque neles não foi encontrado. Não foi encontrado pecado. Também não foi encontrado mácula. Através dessa obra, desse sacrifício, nós também, na sua vinda, vamos ressuscitar neles e vivemos com ele através da fé no seu sacrifício. Essa é a verdadeira fé. Esse é o verdadeiro amor de Deus para conosco. Essa é a verdadeira e maior expressão de Deus para conosco, que em amor. E nós temos que retribuí-lo. Nós temos que retribuí-lo com todo amor e com toda a fé e com todo carinho. Por isso que aquele hino lindo diz, né? E quando o Ministério de Louvor canta, não tem como se emocionar, não tem como não se emocionar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença é lindo, o amor de Deus é lindo para nossas vidas. Por mais que nós estejamos, às vezes, algumas vezes chateados, algumas vezes meio cabisbaixo, mas esse amor ele vem, nos enche, nos alimenta, nos enche de esperança e nos dá uma nova perspectiva de vida, crendo na morte, na cruz
da cruz do Calvário por Jesus Cristo e crendo, irmãos, que a nossa fé não é em vão, o nosso trabalho não é em vão, mas há uma recompensa eterna em Cristo Jesus. Amém? Agora eu gostaria de ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, onde o apóstolo Pedro ele vai falar do poder desse sangue remidor. Tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, exatamente. Ele vai dizer sobre esse sangue poderoso. Amém? Vamos ler aqui a partir do 18. Fala assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de nós, irmãos, por amor de nós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperanças estejam em Deus. De sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus, não nas coisas, não na prata, não no ouro, não nas coisas perecíveis desse mundo, mas no sangue, na expiação, no sacrifício da cruz do Calvário, desse sangue sem mácula, desse sangue sem defeito, desse sangue, irmãos, que é conhecido antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos, irmãos, antes de nós virmos a esse mundo, antes de nós imaginarmos de estarmos nessa terra, o sangue de Cristo já era conhecido. Já era conhecida, a palavra do Senhor está dizendo. E foi manifestado. Foi manifestado agora, no fim dos tempos. Nos últimos dias. Foi manifestado em Jesus Cristo, por amor de nós. Nós temos que anunciar esse amor, irmãos. Nós temos que ter convicção disso que nós pregamos, desse amor que nós recebemos e sentimos, aquele que nós cantamos nas músicas, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. Nós precisamos ter a convicção disso. Que as algemas caíram, que nós morremos para esse mundo, que as coisas do presente tempo, irmão, não se comparam para a glória do que há de vir, por isso que a nossa esperança está em Deus, por isso a nossa esperança é sua vinda. Ó Rei do Reis, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus aí. É assim, irmãos, que nós devemos viver. É assim que nós devemos viver. E nos versículos 22 e 23, a palavra do Senhor vai dizer, aqui em 1 Pedro, capítulo 1, 22 e 23, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Tremendo. E eu só sei que eu fui resgatado da minha maneira vã de viver quando a minha alma começa a ser purificada. E essa minha alma vai ser purificada a partir do momento que eu começo a obedecer à verdade do Senhor. O sangue de Jesus nos liberta para que nós venhamos viver em novidade de vida. E essa novidade de vida é a obediência da palavra. E quando nós vamos obedecendo essa palavra, quanto mais eu obedeço, mais purificado eu sou. Quanto mais eu obedeço, mais essa palavra vai me limpando, vai tirando aquilo que não é do agrado do Senhor, de forma gradativa, de forma que nós vamos sentindo a purificação do Senhor nas nossas vidas. E o amor fraternal, ele diz aqui, e o amor fraternal que não é fingido, fica mais evidente nas nossas vidas. Mais evidente. O amor de Deus tem que se manifestar nas nossas vidas quando nós temos a nossa alma sendo purificada. A cada passo que nós damos em obediência, a nossa alma vai se purificando e mais o meu amor fica evidente, mais o meu amor fraternal não fingido, mais o meu amor ardentemente ferve um para com o outro. É isso que é ser regenerado, que ele está dizendo, de uma semente não corruptível. É isso que é ser regenerado
não por prata e nem por ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo da cruz do Calvário. E tudo isso acontece dessa maneira. Eu gostaria de ler aqui em 1 João, muito conhecido aqui, os irmãos, 1 João capítulo 4, que fala sobre esse amor. 1 João capítulo 4, versículo 7, fala assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus. Olha como se manifesta o amor de Deus. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho, aleluia, o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém mais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Aleluia. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Louvado seja Deus. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, quando ele fala do amor, irmãos, para com os irmãos, para cada um com os outros, muitas pessoas às vezes confundem isso, que o amor, se eu falar uma verdade para alguém, eu não estou amando. E isso não é o que a palavra do Senhor diz, porque, como eu disse anteriormente, às vezes nós seremos perseguidos se nós queremos viver pregando o Evangelho de Deus, vivermos cumprindo a palavra do Senhor em nossas vidas. Então, há um contraste. A palavra, o amor de Deus, ele se manifesta em nós quando nós obedecemos a Ele, quando nós permanecemos nele. Então, tudo isso entra aí como o amor de Deus derramado em nós. E aí, isso tudo acontece aqui, voltando em 1 Pedro, capítulo 1, fala que nós somos regenerados, né, não de semente corruptível, mas não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra a qual vive e permanece. Amém? E tudo isso acontece pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vive, é a palavra do Senhor que permanece, que é permanente, e que foi evangelizada para nós, que nem diz no final aqui, ora, esta palavra foi evangelizada para nós. E se ela foi evangelizada para nós, nós precisamos evangelizar a outros. Por isso que o campo missionário, o campo da evangelização, o campo de anunciar as verdades do Senhor, ele é minado. E a palavra do Senhor diz que a fragrância de Cristo estará sobre nossas vidas. E para uns vai ser cheiro de vidas e para outros cheiros de morte. A verdade, ela faz isso. Ela traz um choque, uma realidade
na vida das pessoas de forma que pode ser para a vida ou para a morte. E quando é para a morte, normalmente nós somos perseguidos, né? Mas faz parte da nossa caminhada. Lógico que nós vamos anunciar isso de uma forma sábia e cheia do Espírito Santo, a qual o Senhor que nos direciona, né? Que a própria Bíblia diz que nós não devemos jogar pérola aos porcos, então há um momento, né, para todas as coisas. Não podemos querer viver também, às vezes, sendo aquele crente salgado, né? Mas também não podemos ser aquele crente sem sal. Temos que ser temperados, né? Temos que ter a boa medida, né? Então, Paulo em Colossenses, capítulo 2, vai dizer que ele lutava pelos laodicenses. Ele lutava também por aqueles que ainda ele não tinha visto face a face. Paulo fala, eu estou lutando pelos laodicenses e também por aqueles que eu ainda não vi face a face. E eu luto para que eles tenham a riqueza da forte convicção de entendimento. Para que eles possam ali entender e compreender o mistério de Deus. Paulo fala que há uma rica convicção do entendimento para que as pessoas possam compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo. Ele fala isso. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2. Ele fala isso porque Cristo é o tesouro, né? O tesouro escondido, ele da sabedoria, do conhecimento. Então Paulo ele fala que ele luta, ele se esforça, ele se fadiga para que as pessoas possam chegar a essa riqueza. Ele chama de riqueza de entendimento. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Fala assim: agora, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor. Paulo está lutando para que o amor também seja vinculado e confortado no coração de cada um. E eles tenham, olha, primeiro o coração seja confortado e vinculado juntamente em amor. Se você não tiver amor, se o amor de Deus não estiver na minha e na tua vida, dificilmente eu passo para o segundo ponto. Paulo fala, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Vem uma convicção sobre as nossas vidas de entendimento. De entendimento. Isso quem faz é o Espírito Santo convencendo. Porque você não vai precisar de quem vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará e vos guiará a todas as verdades. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você tem se esforçado? Você tem lutado para que o seu coração seja cheio de amor, para que você possa ter o seu entendimento, dentro do seu entendimento, uma forte convicção, para que você possa, como Paulo diz aqui, compreender também plenamente o mistério de Deus, Cristo, para que você possa evangelizar. Porque da mesma forma que nós lemos lá em 1 Pedro, a palavra a qual nos foi evangelizada, agora nós precisamos evangelizar a outros. Para que isso aconteça agora, nós precisamos para que aquele amor fraternal entre nós possamos ali, por amor a Deus, em obedecer ao Senhor, porque o Senhor fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, a minha alma vai sendo purificada, e eu vou ser um agente de Cristo para evangelizar, para falar do amor de Deus de forma convicta, de uma forma que o entendimento e a minha razão, eles compreenderam plenamente pelo Espírito de Deus, quem é Deus em Cristo. E qual é o mistério desse? O apóstolo Paulo vai dizer que esse mistério, aí em Colossenses capítulo 2 mesmo, que ele estava oculto, né? Ele estava em oculto pelos séculos das gerações, mas foi manifestado aí através da igreja, uma responsabilidade dos santos de anunciar esse amor.
de anunciar esse amor. Gostaria de ler em 1 Colossenses capítulo 1 mesmo, versículo 26, fala assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha que tremendo versículo. Ele recebeu, agora ele passa. Ele recebeu, ele conheceu a eficácia e agora essa eficácia opera eficientemente nele. Ele diz que ele se afadiga, ele se esforça. Você tem se esforçado para isso? Você tem lutado para que nós possamos estar cada vez mais nos apresentando e apresentando aqueles que estão perto de nós, perfeito diante de Cristo? Você tem se esforçado para que a riqueza da glória deste ministério, que é Cristo gerado em mim, você, seja anunciado àqueles? A esperança da glória é Cristo em nós, para que nós possamos anunciar e ensinar a todos os homens e apresentá-los perfeito diante de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos visitar com a sua graça, com a sua unção, nos levando a essa responsabilidade, que Ele possa ver em nós, achar em nós espaço para Ele, para que Ele possa cumprir isso em nós e nós levarmos esse amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Que Ele morreu, que Ele foi, ou melhor, que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém, irmãos. Um forte abraço, que Deus abençoe. Amém.